bem-vindas aí ao segundo vídeo do meu canal aqui, onde eu conto pra vocês a minha experiência com cirurgia, com prótese de silicone. E no primeiro vídeo eu contei pra vocês como foi aí a minha primeira experiência, a minha primeira cirurgia, contei pra vocês tudo o que aconteceu e o porquê de eu ter que fazer uma nova cirurgia 2 anos e meio depois de eu ter feito a primeira, né? Se você não assistiu o vídeo, o primeiro, vai lá e assiste pra você entender esse daqui. Eu fiquei de mostrar pra vocês como que ficou o resultado da primeira cirurgia, eu acabei esquecendo. Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês. Então eu vou pedir pro editor colocar aqui a foto do antes e aqui a foto depois, como que ficou. Ficou muito bom, na verdade, né? O resultado ficou bom, a cirurgia foi bem tranquila, a recuperação foi muito tranquila, porém aconteceu tudo aquilo que eu contei pra vocês aí, de a prótese sair do lugar, uma delas sair do lugar e eu ter agora que refazer apenas 2 anos e meio depois da primeira cirurgia. Então agora eu vou contar pra vocês como que desenrolou aí toda essa história e como que eu vou chegar agora na minha segunda cirurgia. Então vamos lá. Tendo em vista que o médico que me operou, ele cobrou a parte da equipe médica, cobrou tudo e ele não é da minha cidade, eu falei, bom, já que eu vou ter que pagar a equipe médica de novo, o valor que ele me cobrou, eu não sei, gente, valor de mercado de todos os médicos, na minha cabeça foi bem caro, né, só a equipe médica. Eu pedi a ele um desconto, ele falou que não tinha como fazer um desconto maior, que hoje ele cobra entre 20 e 25 mil, então que ele fez por 12 mil, a parte da equipe médica ele já estaria dando um desconto. Acredito que ele não estava mentindo, né? Ele é um médico muito conceituado, ele tem muitos cursos fora do país, enfim. Então, só que eu falei, se eu vou ter que pagar isso tudo, se a minha cirurgia vai ficar em mais de 20 mil, eu vou procurar médicos aqui na minha cidade, que eu não preciso fazer esse deslocamento, sair daqui pra lá, né? Vai me gerar aí uma dor de cabeça danada. Então, se eu achar um médico aqui que me cobre mais ou menos o mesmo valor que ele tá me cobrando, é melhor eu fazer por aqui, fica melhor pra mim. E aí eu fui, marquei uma consulta com um médico, um cirurgião plástico aqui da minha cidade, e fui. E aí, gente, ele me falou uma coisa muito ruim, que eu fiquei muito desanimada. Ele falou pra mim o seguinte, ele falou assim, olha, Adriana, ele me examinou, diferente do outro que quase não me encostou a mão. Ele examinou, ele olhou a minha ultrassom, ele me examinou, tocou no seio, né, tal, viu, mexeu. E o que ele falou? Ele falou que ele retiraria a prótese, ficaria 6 meses sem e depois faria uma nova cirurgia para colocar. Aí ele até falou assim, bom, se o médico que te operou, ele disse que não cobraria a parte da equipe médica, se você fosse só, né, trocar a prótese sem fazer mastopexia, nada. Aí ele falou, se você quiser fazer com ele a retirada, não tem problema nenhum, você pode fazer com ele e se você quiser programar comigo a nova cirurgia, a gente programa. Mas ele disse que ele retiraria a prótese, ficaria 6 meses sem, pro corpo recuperar, mandaria esse líquidozinho que tá ali no seio pra biópsia e depois de 6 meses faria outra cirurgia. Ai, gente, eu fiquei muito chateada, que eu falei assim, eu não tinha peito. Vocês viram aqui no antes e depois, eu não tinha peito. Gente, era reta, praticamente. Botei peito. Agora eu tenho peito. Tá torto, mas eu tenho peito. Entendeu? E aí ele falou que eu tinha que ficar sem peito de novo 6 meses. Eu não gostei. Mas foi coerente o que ele falou. E eu fiquei pensando em fazer isso, tá? Mas ele não explicou exatamente por quê. Ele só falou assim, a gente não sabe que líquido é esse que tá aí. Ele examinando, ele falou assim, eu acredito que não tenha só os 2 ml, porque no dia que eu fiz a ultrassonografia, quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo pra você entender todo o contexto. No dia que eu fiz a ultrassonografia, a médica falou que só tinha 2 ml de líquido, era muito pouquinho. Mas ele disse que se quisesse pegaria esse líquido, mandaria esse líquido para biópsia para saber o que é esse líquido, porque ele falou assim, mesmo que seja uma inflamação, pode ser que tenha uma inflamação aí dentro e se você tira uma prótese e coloca outra, você pode infeccionar essa outra prótese, isso pode te dar uma dor de cabeça muito maior e aí um risco muito maior. Então ele falou, a minha conduta é essa, eu tiro a prótese, fica 6 meses sem, coloca daqui 6 meses. Fiquei desanimada, falei com meu marido, falei, eu não quero ficar sem peito de novo, entendeu? Eu não quero mexer com a minha autoestima. Imagina, gente, agora eu coloco a blusa, eu tenho peito, e de repente botar a blusa e não ter de novo,
Não gostei, mas eu fiquei pensando, eu falei, vou marcar um terceiro médico, né? Como se fala, gente? 3 opiniões, né? Pra que eu pudesse tomar minha decisão. Então, eu marquei um outro médico. E, na verdade, antes de eu marcar esse primeiro, eu já tinha conversado com uma conhecida minha, que ela faz drenagem, ela é esteticista, ela faz drenagem pós-cirúrgica. E eu tinha conversado com ela e ela tinha me indicado um outro médico aqui na cidade. Por que que eu não tinha marcado consulta com ele ainda? Porque a secretária dele estava viajando e o que eu queria com essas consultas? Orçamento. Eu queria com a consulta um orçamento para saber quanto que eu iria gastar. Se eu fosse operar aqui, para ver se eu faria com o meu médico lá ou se eu faria aqui. Porque eu tinha marcado já a cirurgia com o outro, que já tinha me operado. Eu agendei a cirurgia com ele e falei, não, vou agendar então para não perder a data. Mas aí eu falei, vou correr por fora, vou ver outro médico aqui na minha cidade. Se o médico daqui me cobrar mais ou menos a mesma coisa de lá ou menos, né? Era a minha esperança. Eu desmarco com ele lá, não vou ficar segurando, porque também eu sou honesta, né? Então eu não ia ficar segurando a data dele até perto do dia pra chegar em cima da hora e falar que não ia fazer. Então eu fui correndo aqui, ele ainda falou, se você não for fazer, me avisa com uma certa antecedência, e foi isso que eu fiz. Enfim, daí eu marquei. Aí, esse outro médico que a minha conhecida tinha me indicado, a secretária dele que passa os orçamentos, ela tava de férias e ela só ia voltar daí umas 2 semanas. Então eu iria lá, mas eu não ia ter o orçamento que era o que eu queria. Então eu não marquei consulta com ele logo de cara, marquei com esse outro, que foi um dos primeiros assim que tinha data disponível. Então eu marquei, que eu tava realmente com pressa de fazer por causa da dor. Inclusive hoje meu peito tá doendo, gente, muito. Hoje tá doendo horrores. Não sei se eu tô pra ficar menstruada também, não sei que tá doendo. Até porque o outro também tá doendo, por isso que eu acho que deve ser... Devo ter pra ficar naqueles dias aí. Enfim, fui nesse primeiro e não tinha marcado então com o segundo. Mas aí, quando esse outro médico falou assim, eu acho melhor você tirar e colocar daí a 6 meses, falei, bom, então eu vou marcar com esse outro médico que a minha conhecida tinha me indicado, porque aí eu já não queria só orçamento mais, agora eu já queria outra opinião, né? Outra opinião de outro médico pra saber se realmente era melhor tirar, ficar sem e depois colocar. Então aí eu falei, bom, então eu vou agendar com ele, mesmo que a secretária dele não esteja lá, porque aí eu pego pelo menos a opinião dele e depois eu decido o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Detalhe, o médico que falou que ia retirar a prótese e colocar daí 6 meses, ele me cobrou 7 mil reais, só equipe médica só pra tirar. 7 mil reais era o que a equipe médica dele custava, né? Fora o hospital, o anestesista eu não lembro se estava incluído ou não. Ok. Então marquei consulta, fui nesse outro médico. E aí lá nesse outro médico... esqueci de falar um detalhe muito importante. Esse médico que falou que era pra eu tirar a prótese e ficar 6 meses sem, eu perguntei pra ele, doutor, por que a prótese saiu do lugar? Por que você acha que ela saiu do lugar? Ele falou, Adriana, é difícil afirmar, mas ele disse que ele não é a favor dessa recuperação rápida demais da R24R. Ele falou que não é a favor dela, porque ele disse justamente que, às vezes, essa movimentação precoce do braço faz com que a prótese não tenha uma aderência muito boa. E aí, com o tempo, pode ser que ela venha a sair do lugar. Isso foi o que o médico me falou, não sou eu que tô dizendo, ele me falou. Então ele falou assim, pode ser, também ele não afirmou que foi, mas ele disse, pode ser, porque... por conta dessa recuperação rápida demais. Então, você movimentar o braço rápido demais, você já sair do hospital, né, movimentando o braço, isso a recuperação pode não ser tão efetiva, tão eficaz como é uma cirurgia em que você fica com o braço paradinho ali por um tempo, tá? E aí ele disse que pode ter sido por causa disso. Deixa eu conferir meu microfone. Eu fui conferir meu microfone porque eu achei que a bateria dele tinha acabado. E eu olhei e falei, tá desligado, a bateria acabou. Aí quando eu fui ver aqui, na verdade, eu não tô usando o microfone porque o negocinho dele que tinha que estar conectado aqui, não tá. Enfim, tô falando aqui, ele tá aqui só aparecendo, só fazendo figuração, porque não tô usando ele. No próximo vídeo eu coloco pra funcionar. Vamos lá. Então,
Esse médico, ele falou que provavelmente, que pode, não, provavelmente não, pode ter sido por conta da recuperação rápida demais, da movimentação rápida demais que a prótese saiu do lugar, tá? Então, essa é uma das razões pelas quais eu, Adriana, não recomendo fazer a R24R, a cirurgia de prótese de silicone de recuperação rápida. Eu não sou médica, eu tô te contando a minha experiência, como que foi a minha experiência com essa prótese. Ok, então marquei aquele outro médico que a minha conhecida tinha me indicado e fui lá nesse outro médico. Super atencioso, muito bom. Ele me atendeu bem, me examinou, conversei tudo com ele, expliquei do primeiro médico, expliquei do segundo, o que o segundo falou, que ele tiraria a prótese e ficaria 6 meses e tal. Falei tudo pra ele. Ele foi, me examinou e ele falou o seguinte: Adriana, não tem necessidade de você tirar a prótese e ficar 6 meses sem. Ele me explicou que existe um tipo de câncer que ele dá ali em volta da prótese de silicone. E que talvez esse segundo médico que eu fui, ele pode ter achado que talvez poderia ser isso. Porque ele, como ele, na cabeça dele, ele achou que poderia ter mais líquido ali em volta do seio, ele podia estar desconfiado disso. Mas ele falou assim, te examinando aqui, vi a tua ultrassom, tem pouquinho líquido, 2 ml só. Quando é o caso desse câncer, dá muito seroma, dá muito líquido, a mama fica muito inchada, não é o seu caso. Então não acredito que seja isso, não é, pode descartar essa possibilidade. É uma postura mais conservadora, de um cirurgião plástico mais conservador. Não tem necessidade de você ficar sem. E aí ele me examinou, olhou tudo. Ele já me passou um orçamento mais ou menos, que eu expliquei pra ele, né, que eu queria um orçamento pra poder saber e tudo. Ele já me passou um orçamento mais ou menos, mas ele falou que a secretária dele estava de férias, só que ele falou, vou mandar uma mensagem pra ela, vou pedir pra ela, mesmo de férias, tentar te ajudar, te passar aí alguma ideia, um orçamento já pra você decidir tomar a sua decisão, porque igual eu falei com ele, eu queria ter certeza pra poder liberar a data do outro médico, eu não queria ficar segurando a data dele. Então, ele já me passou mais ou menos, passou o meu número pra secretária dele, ela me mandou mensagem na mesma hora, eu saindo de lá, ela falou, ó, eu tô aqui, mas eu vou te mandar mensagem, vou passar alguma coisa pra você, pra gente conseguir agendar e resolver aí o teu problema, a questão da tua cirurgia. E foi assim. Então, ele conversou comigo e aí eu fiz pra ele a mesma pergunta que eu tinha feito pro segundo médico. Falei, doutor, por que você acha que essa prótese saiu do lugar? Por que você acha? Ele me explicou que a técnica utilizada é uma técnica chamada dual plane, tá? Eu devia ter pesquisado exatamente o que é isso, mas eu esqueci de fazer isso antes do vídeo. Mas eu vou explicar mais ou menos que uma parte da prótese, uma parte fica, não sei se é por baixo ou por cima do músculo, acho que uma parte acho que fica por baixo do músculo e outra parte por cima da glândula, ou vice-versa. É um negócio assim. Dual plane é um plano aí duplo, né, sei lá. Então, uma parte fica no músculo, outra parte fica na glândula. E aí, ele disse que talvez uma contração muscular que eu tenha feito pode ter tirado essa prótese do lugar. De repente, não foi na hora que eu senti, eu não sei, ele não falou isso, mas como eu tava dormindo com o braço por cima do peito e acordei com a dor, sei lá, na minha cabeça de leiga, meu braço tirou a prótese do lugar. Pode ter sido uma contração muscular aí que eu tenha feito algum exercício e ela saiu depois? Pode, mas eu tava fazendo exercício e não senti nada, eu senti na hora que eu acordei, tá? Então, ele falou que pode ter sido por conta disso, por conta dessa técnica e saiu ali, agora ela tá só por cima da glândula. É uma outra técnica que se utiliza, por isso até que aquele primeiro médico falou que tava bom, que não tava com problema que poderia só tirar a outra, deixar a outra descer, que até esse médico agora, ele me falou a mesma coisa. Na verdade, eu não posso reaproveitar a mesma prótese. Mas ele falou assim, Adriana, você tem 2 opções. Você pode só fazer prótese, faz a mesma incisão aqui por baixo, a gente vai tirar essa, só que a gente vai colocar outra por cima da glândula, por baixo da glândula, sei lá. E aí ela vai ficar, as 2 vão ficar igual essa que saiu do lugar. As 2 vão ficar um pouquinho mais baixas, não vão subir tanto, ela não vai ficar lá em cima, né? Ele disse que olhando lá, o mamilo ele tem que estar numa posição ali, acho que é no meio do osso do braço. A minha tá um pouco abaixo, mas ele falou, não é uma mama feia, não é... Se você deixar desse jeito,
tá bom, só essa daqui que é aquela que tem a flacidez, que aí a gente colocaria ela mais pra baixo e as duas iam ficar mais parecidas, só que meio caidinhas, tá? Então ele falou que essa opção seria um pouco mais barata e a outra opção seria fazer a mastopexia, cortar, aí tem que tirar o mamilo, fazer aquela cicatriz em T, e aí tira o excesso de pele, coloca as duas pra cima e fica tudo certo, tá? Então ele deu essas duas opções aí, que essa segunda opção seria melhor esteticamente, ficaria certinho, posicionado no lugar perfeito, mas seria um pouquinho mais caro, tá? Então, mandei mensagem pra secretária dele, ela me ajudou. O que eles conseguiram fechar pra mim? Um valor próximo do que o médico, do outro médico, que o primeiro médico que me operou faria, só que ele ainda parcela no cartão de crédito a parte da equipe médica. Então ele falou, posso parcelar pra você em 12 vezes a parte da equipe médica toda, pode parcelar tudo, tá? Pode parcelar o hospital, pode parcelar a prótese, pode parcelar a equipe médica, pode parcelar tudo. E aí pra mim, que não estava organizada, pronta para fazer a cirurgia, deu aquele alívio que eu posso pagar uma parte à vista, uma parte parcelada, tá? Então, tudo isso. E aí eu não vou colocar de novo, lógico, essa R24R, eu optei por fazer a mastopexia com prótese pra tirar, falei, já que eu vou fazer de novo, vou gastar de novo, então vou gastar de vez pra ficar direito, porque aí eu não vou botar as duas pra baixo, porque daqui 3 anos, não, o mamilo tá muito pra baixo, agora eu quero subir, aí tem que gastar dinheiro de novo. Eu espero que seja definitivo, que demore aí, ou nunca mais faço, ou que pelo menos demore bastante tempo pra eu ter que mexer nisso aqui. E aí a minha cirurgia, então, já está agendada. Na verdade, ela está agendada para daqui a 2 semanas, com possibilidade de ser semana que vem, mas a princípio ela está agendada para daqui a 2 semanas. E aí eles foram super atenciosos, a secretária dele super atenciosa, me ajudou com o valor. Ela me falou que ele cobra mais caro, mas ela chegou num valor bem próximo do outro para me ajudar e eu consegui resolver esse problema. Então, resumo da ópera. Eu, Adriana Muniz, não sou médica, sou paciente, mas eu não recomendaria fazer a cirurgia de recuperação rápida. A recuperação é rápida? Mas sinceramente, eu não lembro qual dos 2 médicos que me falou, mas um deles me falou que essa técnica, ela não é utilizada, não deve ser utilizada com todo mundo. É assim, uma pessoa que não tem flacidez, sabe? Uma pessoa que leva uma vida mais sedentária. Então, não é para qualquer pessoa. Ela é indicada somente em alguns casos. E acredito que no meu não era a mais indicada. Primeiro, pelo que o médico falou da questão da flacidez, mas segundo, por eu fazer muito exercício, por eu ter excesso de pele, por todos esses fatores aí, tá? Eu, Adriana, não faria de novo R24R, porque fiquei 2 semanas parada lá atrás, agora eu vou ter que ficar mais um mês, mais 45 dias. Então, meus alunos ficaram sem aula lá e vão ter que ficar de novo agora. Então, não adiantou nada, fora o dinheiro que eu gastei lá e vou ter que gastar aqui agora novamente, né? Mas faz parte. Então, é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal para você assistir os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou contar pra vocês como foi... Peraí que o meu cachorro tá latindo. Zequinha. Vou contar pra vocês como foi a cirurgia, essa segunda. Vem cá pra o pessoal te ver. Vem cá. Vem cá, que ele quer aparecer, gente. Ele gosta de aparecer. Quando eu tô dando aula, agora é a Meg, é todo mundo. Fala, oi, gente, eu sou o Zequinha. Sabe? Eu quero aparecer também, que quando minha mãe tá dando aula, eu gosto de aparecer. E hoje eu quero aparecer aqui também. Tá quietinho. Então... vou contar pra vocês como vai ser aí a minha cirurgia, vou passar pra vocês como vai ser a recuperação, vou contando tudo aqui pra vocês ficarem por dentro. E às vezes você quer fazer a cirurgia, tem medo, tem curiosidade de saber como faz, como funciona, como quanto se paga, tá? A minha cirurgia com esse médico daqui de Petrópolis, ela ficou em 22 mil e pouquinho, né? O médico lá de Volta Redonda ia ficar 21 e pouco, né? Porque ele falou o preço mais ou menos do hospital era 4 mil. Então, ia ficar aí 21 e pouco, daqui 22, daqui eu ainda posso parcelar. Então, isso aí é o que eu vou pagar parcelado. E então, se você tem curiosidade, né, quer saber aí como que funciona, quanto que a gente paga, enfim, e como vai ser a minha recuperação, se inscreve aí, ativa o sininho, que aí quando eu postar os próximos vídeos aqui, você já recebe a notificação e já pode assistir, ok?
Beijo e até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser depois da cirurgia. Mas fiquem ligadas aí que se eu tiver alguma novidade antes, eu venho falando pra vocês.